Sei bem que nasci em tal época, em determinado lugar, e que entre os homens tem um nome. Tive pai e mãe, tive irmãos, amigos e inimigos. Tudo isso é indubitável, mas ignoro o nome de minha alma, ignoro de onde veio e, por conseguinte, não sei absolutamente quem sou. Quando ela deixar meu corpo, ele se reduzirá a pó. E as queridas criaturas que me sobreviverão, chorando, herdeiras de meu reconhecimento, não poderão me designar em suas orações senão pelo nome de empréstimo, que serviu a me separar um pouco dos outros mortais. Deveríamos encontrar-nos hoje, em virtude de um decreto divino, muito anterior à criação dos dias, pois assim acontece com todas as coisas, já que o acaso, Deus dos imbecis, não existe. Deveríamos nos encontrar por motivos certamente admiráveis, tendo em vista um acontecimento desconhecido, cuja esperança embebeda aos céus. Será necessária toda a eternidade para admirar a absoluta e indizível beleza das coisas que não somos nós mesmos a fazer. E sabeis que jamais fazemos o nosso destino. Ah, se soubéssemos realmente que não existem coisas pequenas, e quanto tudo que se passa é grande, seria para morrer de deslumbramento. Se quiser considerar bem o que é a alma e o seu terrível apetite natural de unidade e de infinito, ficar-se-á facilmente surpreso com essa incrível força contra a inanição, com a inconcebível paciência deste tigre celeste, cativo e privado de alimento. É um milagre de extravagante compressão exercida sob uma máquina infinitamente aquecida. Existem muitos desses estranhos atormentados que os outros séculos não conheceram e aos quais jamais teriam compreendido. Trata-se do inasfixiável, inextinguível sentimento religioso, sobrevivendo à própria noção de qualquer símbolo divino. As naturezas vulgares saem-se como podem, adorando o dinheiro ou a carne. As naturezas superiores não se saem de modo algum, e vão pelo mundo lançando gritos mais terríveis do que o das águias feridas que levam sua agonia para o fundo dos céus e que ficam eternamente a cair no firmamento. Espanto-me que alguns achem muito natural o que está acontecendo, quando visivelmente tudo nos ultrapassa e que nenhuma explicação puramente humana pode ser suficiente. É a mais banal das ilusões acreditar que se é realmente o que se parece ser. E essa ilusão universal é corroborada ao longo da vida pela impostura tenebrosa de todos os nossos sentidos. Não será preciso nada menos que a morte para nos ensinar que nos enganamos sempre. No momento em que nos for revelada a nossa identidade, tão desconhecida de nós mesmos, inconcebíveis abismos se desvendarão ante os nossos verdadeiros olhos, abismos em nós e fora de nós. Os homens, as coisas, os acontecimentos serão enfim esclarecidos e cada um poderá verificar a afirmação daquele místico que dizia que depois da queda o gênero humano inteiro adormeceu profundamente. Sono prodigioso das gerações, naturalmente acompanhado da incoerência e da deformação infinita de todos os sonhos. Somos criaturas adormecidas, povoadas de imagens semi-apagadas do Éden perdido,
mendigos cegos às portas de um sublime palácio de portas fechadas, não somente não conseguimos nos ver uns aos outros, como nos é impossível, pelo som da voz, identificar o nosso mais próximo vizinho. Eis o teu irmão, é-nos dito. Ah, Senhor, como poderei reconhecê-lo nessa indiscernível multidão? E como poderia saber se parece comigo? Se ele foi feito à vossa imagem, tanto quanto eu, e se ignoro a minha própria figura? Enquanto espero que vos apraz acordar-me, só tenho meus sonhos, e eles, às vezes, são estarrecedores. Como me será mais difícil compreender as coisas que me rodeiam? Creio em realidades materiais, concretas, palpáveis, tangíveis como o ferro, indiscutíveis como a água de um rio, e uma voz interior vinda das profundidades certifica-me de que só existem símbolos, que meu corpo ele mesmo não é senão aparência, e que tudo que me circunda é uma enigmática aparência. O que cada homem é, exatamente, ninguém jamais o poderá dizer. No máximo, os mais favorecidos podem invocar ascendentes ancestrais encontrados há séculos atrás nos tenebrosos desvãos da história e cujos nomes inscritos em velhíssimos pergaminhos ainda se podem ler nos raros túmulos que o tempo não destruiu. Os Joões ninguém, aos quais pertenço, não sabem nada ou quase nada de seus antepassados imediatos, paternos ou maternos. Mas uns como outros ignoram invencivelmente seu parentesco espiritual e as gotas de sangue mais ou menos ilustre de que os soberbos se vangloriam não constituem para ninguém uma identidade. Podeis saber quem vos engendrou, mas sem uma revelação divina, como podereis saber quem vos concebeu? Acreditais ter nascido de um ato, nasceste de um pensamento. Toda geração é sobrenatural. O estado civil de que às vezes tanto vos orgulhais, nada diz sobre vossa alma, e o seu nulo registro, a única coisa que pode testemunhar é a vossa antecipada destinação no cemitério. Se existe uma árvore genealógica das almas, somente os anjos podem ser admitidos a contemplá-la. As demais árvores assim designadas são decepcionantes e incertas. A genealogia das almas. Quem pode compreender isso? É preciso que um dia Deus, que fez a língua do homem, vingue terrivelmente essa pobre ultrajada. Não pensas nos mortos, não é? No entanto, não é mais um moço. E se não és completamente estúpido, deves ter reparado na espantosa semelhança que assumem aos olhos de um velho todas as fisionomias humanas como uma afirmação mais precisa da identidade universal, à medida que nos afastamos das ondulantes ilusões da adolescência. Chegamos mesmo a não ver senão um só homem em todos os homens quando nos aproximamos do túmulo. Pode-se viver sem pão, sem vinho, sem teto, sem amor, sem felicidade. Não se pode viver sem mistério. A natureza humana exige. A arte não é o meu fim. Apenas um instrumento de que aprendi a me servir como de uma espada ou de um canhão. E sou antes e acima de tudo uma alma religiosa. Daria todos os artistas do mundo e todas as obras-primas da arte pela oração dominical dita por um mendigo à beira de uma vala. Sabeis por acaso o que é essa oração? Não, não é? Então, que podeis compreender de um homem? Que podeis compreender de um homem que não escreveu senão para parafrasear suas sílabas e que pensa continuamente na morte? Sua alma tristeza há de não ser santo.